Telespectadores da TV Prevê, estamos iniciando mais um programa É Direito e hoje a minha convidada é a doutora Rossana Curione Mergulhão, que é juíza da Primeira Vara Civil de Bauru, além de outras atividades que ela exerce, como por exemplo a coordenação da Escola de Magistratura e também da Associação Paulista de Magistratura. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Said. Doutora, recentemente eu estive no lançamento do seu livro na Ordem dos Advogados, né, do Brasil, aqui na subseção Bauru, e também houve o lançamento do livro A Prova no Direito Processual lá na capital. Né? Fale para nós a respeito dessa sua nova vertente, que é a questão agora literária aí do direito. Isso surgiu naturalmente, né? Eu nunca imaginei escrever um livro, e acho que na minha vida sempre foi assim, tudo muito naturalmente, né? As coisas foram acontecendo. E quando eu defendi o mestrado, que isso acabou sendo a dissertação, né? Que o tema que eu estudei então no curso de mestrado. E quando da defesa, ela foi, então, indicada para publicação. E aí, razão de inúmeras coisas que vão acontecendo na vida da gente, isso acabou ficando. Até que eu retomei isso há 2 anos atrás, e hoje aí é uma realidade, né? O tema que tem a ver com a minha atividade, com o processo em si, e assim, uma outra vertente minha é que eu acabei gostando, e há projetos aí de novos livros, de outros temas, então é algo que eu pretendo me dedicar com certeza a partir de então, né? E diz que o pior é o primeiro, né? O mais difícil é o primeiro, depois os outros vêm naturalmente, né? Então, vamos ver aí, pelo menos os projetos são nesse sentido. Bom, e de fato o país precisa de novos autores na área jurídica, né? Isso é uma renovação extremamente necessária e, sem dúvida, só vem a contribuir com a literatura na área jurídica. O que a gente espera sempre trazer algumas reflexões sobre ideias que existem, não é? E eu trago aí essa questão sob a minha ótica e agregando aí conhecimentos de outros doutrinadores. Então, eu espero poder fazer a minha parte, né? Contribuir aí, participar, já que a participação realmente é uma coisa que me move, como a matéria do Jornal da Cidade, e eu vivo em função disso, né? A minha vida é uma eterna estar participando de alguma coisa. Dificilmente eu faço alguma coisa especificamente que direcione só a minha vida. Todas as minhas atividades eu sempre busco fazer alguma coisa que eu possa contribuir para que eu deixe o meu espaço, pelo menos, de maneira um pouquinho melhor, né? Sem dúvida. Doutora, e lá na Vara Civil de Bauru, na primeira vara, né? Como que estão os processos? Muitos processos? É um volume razoável. Aqui em Bauru nós temos uma divisão de trabalhos, então as varas especializadas, isso tudo acaba ajudando bastante, né? Então nós temos as varas de família, que talvez hoje a fazenda, a família e os juizados são as varas mais pesadas, vamos dizer assim. No mais, não é leve, mas é um volume razoável, né? Sem dúvida nenhuma, o número de processos mensais e diários que chegam é um número considerável. E a gente tem que administrar. O grande problema, aliado a isso, é a falta de pessoal também, né? A estrutura, infelizmente, há necessidade de se modificar a legislação, como se pretende, projeto da modificação do Código de Processo Civil, projeto de alteração do Código de Processo Penal, Código Eleitoral, enfim. Mas isso também, mas é preciso que quem tem o poder de enviar recursos, dividir melhor isso, pense um pouco mais na questão estrutural. Quer dizer, nós temos, o Poder Judiciário precisa urgentemente se modernizar. E hoje a grande luta é essa, né?
eu estou fazendo um curso de aperfeiçoamento pelo CNJ aí, trabalhando essa questão da gestão das atividades jurisdicionais, não só a atividade jurisdicional do juiz de decidir, mas como toda a logística envolvida nisso, né? Uma nova concepção, uma nova formação, como é que nós vamos enfrentar essa nova era? Porque é um novo momento, não é? Nós não passamos por mudanças pontuais, eu acho que é uma mudança total, é mudança de época, de valores, de tudo. Nós vivemos crises de identidade em todos os setores, né? Sociais, culturais, enfim, nós temos que administrar isso. Nós vivemos um momento crucial, porque é o tal da pós-modernidade, né? A pós-modernidade, tudo está em ebulição, tudo necessitando de reformas, e nós estamos aí tentando encontrar um caminho para que essa pós-modernidade venha nos trazer essas respostas às angústias que nós temos. Então, se nós formos pensar na questão espiritual, né? Como hoje as pessoas não se satisfazem mais com as mesmas respostas que se tinha antes, né? Era fácil, todo mundo acreditava, ninguém questionava. Hoje não é assim, né, Said? Sim, sem dúvida. Então, esse momento, obviamente, que atingiu o Poder Judiciário também, assim como atingiu o Poder Executivo e o Legislativo. Nós, Estado, né, o Estado constituído nas suas atividades, ele tem que repensar isso. Não é? Porque a indústria, o comércio, a sociedade em si passa por transformações. E esse Estado que governa toda essa sociedade no seu sentido lato, tem que também se aperfeiçoar. Quer dizer, não dá mais para a gente ver o judiciário de 100 anos atrás hoje. Nós não podemos mais falar de um poder executivo na versão de 100 anos. Enfim, tudo, né? Uma máquina de 100 anos, ela não funciona mais hoje. Sem dúvida. Muita coisa ainda em papel, doutora? Ou nós já estamos com nível de informatização? Não, no Poder Judiciário ainda de São Paulo, nós estamos ainda iniciando isso. Na informática. Isso. Hoje nós temos já, quer dizer, todo mundo acessa movimento, o andamento do processo, onde estiver, quer dizer, houve um grande avanço, mas nós trabalhamos com papel, né? E a dificuldade que nós temos, eu falo por mim, né? Eu acho que você também, é diferente desses meninos que têm 5, 6 anos, eles nasceram nessa era, para eles não imaginam um mundo sem isso, para nós não é assim, né? Eu sinto, assim, dificuldade quando eu vou pegar um texto no computador. Ainda é necessário a gente imprimir e rabiscar, enfim, é uma mudança de cultura, né? Mas aos poucos ela vai. Os tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, alguns recursos só se admite via eletrônica. Né? Então, aos poucos, isso vai sendo incorporado, vamos dizer assim, ao cotidiano forense, né? Mas temos muito papel. A senhora falou da estrutura. O Fórum de Bauru ficou naquela discussão se vai para um outro local, se não vai. A estrutura ali está acanhada, né, doutora? Insuficiente, né? Totalmente insuficiente. Aquilo que eu te disse, quer dizer, isso foi construído, não tenho exatamente a data da construção daquele prédio, inauguração, 70, mas por aí. Quer dizer, lá se vão 40 anos. Sim. O que aconteceu nesses 40 anos? Muita coisa, né? Não se imaginava um número de pessoas transitando pelo Poder Judiciário como se tem hoje. Então, o local, a cidade não comporta mais, não tem local para estacionar. Então, os jurisdicionados, eles penam por isso. Quem vai de carro, não tem onde estacionar, os advogados, enfim. Mas se tenta, né? Estamos aí com um projeto de se estabelecer fora, num local mais adequado e tentar levar outros órgãos, que seria o ideal, né? A tal da cidade judiciária, se isso existisse, seria... Isso até em respeito ao próprio cidadão, porque ele vai lá, ele tem tudo, sai daqui, bom, eu preciso de uma outra certidão, estariam todos aí. Mas a gente sabe que há dificuldades orçamentárias, enfim... Mas tem que se lutar, tem que se buscar, tem que se discutir, tem que ser levado isso à discussão. Nós não podemos nos contentar com o que se tem. Eu sempre falo isso.
enquanto a sociedade é que provoca as transformações, né? Eu acho que a comunidade jurídica, quem frequenta, quem utiliza os serviços judiciários, tem que buscar isso, né? Então, é preciso que se faça essa mudança de estruturas físicas e até humanas também, né? Então, e até de comportamento, né? Como a senhora colocou, concepções, né? eu acho que até uma maneira diferente, haverá que se propor um novo modelo de gestão de pessoas, né? As pessoas têm que vestir a camisa, é aquilo que se fala por aí, é comprar essa ideia. Quer dizer, você não é um simples funcionário, você é o funcionário. Se você não atuar bem, o judiciário não tem um bom nome, né? É aquela questão de você levar a instituição para dentro de você. Então, tem algumas questões que nós temos que trabalhar, né? Nós temos que aprimorar, todos nós, os juízes, os promotores. É uma mudança de comportamento mesmo. E os funcionários, porque os serventuários é a base desse sistema, são a base, né? Todos eles. Sem dúvida. Doutora, acontece muito, por exemplo, de cair na vara civil, algo que poderia, algum processo que poderia, na verdade, ser resolvido pelas pequenas causas? Isso acontece ou já tem uma filtragem adequada? Não, pode chegar, até porque nós temos dois sistemas, né? O da justiça comum, que é essa com mais atos e etc., regida pelo Código de Processo Civil, na esfera civil, e os juizados especiais, que tem uma lei específica tanto para a Justiça Estadual quanto para a Justiça Federal. Só que a legislação, e não poderia, sei lá, se poderia ou não ser diferente, mas a legislação, quando ela entrou em vigor, até houve uma discussão se era obrigatório se ir para o juizado, mas o entendimento que foi pacificado é que não, que a parte pode escolher. Então, se ela optar por ir pela justiça comum, nós vamos ter a ação processada pela justiça comum. Independentemente, né? De valores e de complexidade. Sim. Né? Então, existe isso, né? Existe. Essa liberdade, vamos dizer assim, de escolha. Exato. Se ele quiser ir pelo juizado, ele pode ir. Os juizados, ele tem um sistema diferente, né? Então, ele tem outros critérios que informam esse sistema dos juizados. Por exemplo, prima-se pela conciliação, que é algo que se quer levar também para a justiça comum por esse projeto. Sim. Segundo, a informalidade. Não é? A possibilidade de a parte procurar a secretaria dos juizados e ela mesma, se a causa for até 20 salários mínimos, ela não precisa de advogado, ela mesma vai até a secretaria, o serventuário então colhe essa reclamação e o procedimento se inicia por isso. Só que os juizados também, por outro lado, ele tem algumas limitações, né? Então, se você, por exemplo, faz uma reclamação e a parte não é encontrada porque ninguém localiza, não haverá nenhum tipo de diligência ou edital para o processo prosseguir, porque não existe essa modalidade. Então, nesse caso, o processo é encerrado, aí ela tem que ir para a justiça. Cai-se no vazio e ela tem que... Exato, e ela tem que ir para lá. Então, tem o lado bom e justamente por quê? Porque o grande foco é a não litigiosidade. E se nós falarmos na esfera penal, nos juizados especiais, que nós temos juizados especiais criminais, o critério que vai nortear aí é a deformalização, ou seja, vamos eliminar formas para se chegar mais rápido ao resultado, ao objetivo, e a descarcerização, por isso a imposição das medidas restritivas de direito e etc. Né? Então, o foco é diferente, né? Tá ótimo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial e, na sequência, eu volto, então, com a doutora Rossana Corione Mergulhão, que é a juíza da primeira vara civil de Bauru, nossa entrevistada no programa É Direito. Até já.
voltamos com o nosso programa É Direito, hoje entrevistando a doutora Rossana Curione Mergulhão, juíza da Primeira Vara Civil de Bauru. Doutora, a senhora faz parte também lá do Tribunal Extraordinário de São Paulo na área criminal. Como que é essa dualidade aqui em Bauru, na área civil, e lá em São Paulo, na área criminal? Eu participo de uma Câmara Extraordinária que é justamente para se tentar minimizar esse problema, né? Nós temos problemas na primeira instância, mas no tribunal é maior, até porque o tribunal vai receber processos do Estado inteiro. Mas é uma experiência extremamente, no meu caso, foi muito positiva, porque a gente tem a visão de um outro lado, né? Enquanto juíza de primeiro grau, nós temos o contato direto com as partes, quer dizer, você é a primeira pessoa que está tomando conhecimento dos fatos e decidindo. Quando essa função é recursal, quer dizer, você já vai estar pegando o processo já com uma decisão. Então é muito rico no meu modo de ver e me reforça muito, Said, aquela concepção que eu tenho de que quem mais conhece o processo é o juiz de primeiro grau. Né? Então, quando você vê um processo bem processado, que houve a produção o processo bem processado, fica assim, mas é isso mesmo, ele teve um andamento regular, teve o trâmite, quer dizer, você vê que tudo foi observado. É muito difícil, uma decisão bem fundamentada, é muito difícil você mudar, porque o juiz que está ali, ele conhece melhor a realidade do processo. É a mesma coisa dos processos que eu julgo aqui, né? Assim como todos os juízes de primeiro grau. Então, são questões, isso me reforçou muito, essa questão de se ter certeza que realmente, quando o processo ele é bem conduzido, ninguém conhece mais o processo do que o juiz que proferiu a decisão aí. Então, são experiências novas e muito interessantes. Eu achei salutar e pretendo continuar se houver outra oportunidade. Doutora Rossana, a senhora também é corregedora do registro de imóveis. O que vem a ser essa corregedoria? Na atividade do tabelionato de imóveis, eles vão trabalhar com todo tipo de alteração na vida do imóvel, né? Então, se eu vendo, se eu compro, se eu dou em garantia, se eu estabeleço uma cláusula de usufruto, enfim, todas as modificações que nós tivemos na vida do imóvel serão processadas por esse órgão, né? O tabelionato de imóvel. Às vezes, para a realização do ato registrário no cartório de registro de imóveis, é preciso que o tabelião, ele recebe essa documentação, faz a análise e alguma coisa que não está correta, falta algum dado, falta algum documento, e ele então devolve esse expediente para que seja regularizado, sob pena de não registrar ou não averbar, enfim. E muitas vezes as partes não concordam com a exigência feita pelo tabelião, né, pelo oficial registrário. E aí então são suscitadas as dúvidas, via de regra, né, pedido de providências, alguma coisa nesse sentido. E aí então eu é que decido, há um promotor que também opina, né? E aí acaba decidindo o que então, se a exigência do oficial realmente deve ser mantida, não deve ser mantida, como se resolver, né? Algumas situações que está aí pendente de regularização. Então, também há uma atividade de julgar, né? Mas aí envolvendo especificamente a questão administrativa registrária de imóvel, né? Entendo. E na área de estudos, parece a senhora faz parte do grupo de estudos de aplicação da legislação de proteção à mulher. Isso, a mulher, né? Isso. Qual o principal hoje tema, né, que envolve essa questão dos direitos da mulher? Saíde, eu acho que tudo, sabe? Eu acho que a mulher ela ganhou muito espaço.
Temos aí, né, hoje uma mulher chegando à presidência, nós tivemos uma presidente no Supremo Tribunal Federal, então juízes, enfim, prefeitas, legisladoras, mas ainda o número não é tão expressivo assim se nós formos analisar a quantidade de mulher que se tem na sociedade, né? O TRE mesmo divulgou que a maioria dos eleitores eram mulheres, né? Sim. A par disso, nós temos alguns problemas que são culturais, e problema cultural é muito difícil de você mudar, né? Então, o que a gente percebe? Esse grupo, na verdade, ele surge inicialmente como um grupo, porque em março eu participei de um debate sobre a Lei Maria da Penha, na verdade ali era a Lei Maria da Penha especificamente, e eu saí de lá com essa proposta, né, juntamente com as demais que participaram do debate, de nós montarmos uma associação, algo que se propusesse a trabalhar isso. E qual o objetivo seria essa associação, ou uma ONG, ONG, sei lá, terceiro setor? Fazer com que a Lei Maria da Penha não tenha que ser utilizada. E para você fazer com que a Lei Maria da Penha não seja utilizada, é preciso de uma modificação absurda na cultura, no comportamento. E nós vamos verificar isso, a dependência que a mulher tem econômica, não é? Muitas vezes, e muitas vezes é uma dependência emocional, não é? Porque a mulher foi preparada para ter alguém do sexo masculino do seu lado, e quando ela não tem, muitas vezes ela fica meio perdida, e ela fica dependente disso. Então, o grupo se propôs a, na verdade, começar a identificar, fazer um diagnóstico, considerando aí a Lei Maria da Penha, que estabelece alguns mecanismos, e não só isso, mas alguns outros órgãos que podem auxiliar nisso, tentar aproximar tudo isso e verificar como é que a gente poderia criar aqui um mecanismo de atendimento, vamos imaginar na questão já penal, litigiosa. O que se pode fazer, o que deve ser melhorado, né? Já que isso partiu de pessoas que estudam, né? Então nós temos eu lhe perguntei essa questão do principal tema, porque reside justamente na questão econômica, né? Como o salário das mulheres é ainda bem inferior ao salário dos homens, né, doutora? Certo? Talvez teria que ter uma atuação mais nesse sentido, penso eu, para, vamos dizer assim, minimizar essa dependência econômica, né? Então, aí, quando eu fui para o debate, eu levei justamente eu conversei muito com o Dr. Paulo Fogagnoli, um promotor, uma pessoa também estuda e atua no dia a dia ali E nós detectamos algumas coisas. Então, por exemplo, para você eliminar esse tipo de agressão, então vamos falar da questão da Lei Maria da Penha. Sim. É preciso que, primeiro, se dê uma condição para que ela não seja mais vitimizada. Questão de espaço, a casa-abrigo. Bom, nós temos uma casa-abrigo. Só que depois ela sai da casa-abrigo num determinado momento, porque ela não vai ficar lá eternamente. É meio transitório, né? É um meio transitório. Aí, então, nós diagnosticamos algumas coisas. Então, o que precisa? Essa pessoa que é vitimizada, ela precisa ser capacitada profissionalmente, né? Ela tem que ter um acompanhamento psicológico. Porque ela vem de uma estrutura machista. Sim. Eu não sou feminista, assim, no sentido de que a mulher... Eu acho que nós temos que caminhar juntos. Só que, para isso, a mulher tem que acordar para o seu espaço, né? E é isso que a gente prima. Na verdade, nós estamos ainda muito engatinhando, tentando fazer contatos, saber o que se pode fazer, para depois ir até as pessoas que efetivamente podem contribuir nessa amarração de uma rede de atendimento, vamos dizer assim, quando nós falamos na questão da mulher vitimizada ou não, não é? Hoje nós temos um grupo de estudos, porque a ideia é que se tenha futuramente uma organização não governamental que trabalhe isso. Mas hoje nós estamos... Então, mensalmente nós fazemos uma reunião em que participa a Ieda, que é advogada, a dona Cir, que é presidente do Conselho da Condição Feminina,
E geralmente tem algumas outras pessoas, colaboradoras ou convidadas, que vão até lá. Então, os trabalhos iniciais são nesse sentido, de conhecer o que se tem, de conhecer o que se pode fazer, para depois nós realmente irmos criando mecanismos de ação, efetivamente. Né? É interessante porque trata-se da aplicação da legislação, né? Não Ou só o estudo, mas de aplicação. Sim, de aplicação, exato. certo? Tá ótimo. Eu gostaria então de agradecer aqui a doutora Rossana. Doutora Rossana, como nós vimos aqui, tem várias atividades, né, doutora? É multi, né? Como é que se fala hoje? Exato. Tem que ser multifuncional, vamos dizer, né? Vimos aqui a sua participação na área criminal lá no Tribunal em São Paulo e aqui na área civil, essa dualidade, vamos dizer assim, né? Só não perguntei ainda, doutora, sobre a Escola da Magistratura, certo? A senhora coordena a Escola da Magistratura? A escola, ela é um braço do tribunal, mas ela é um braço de formação e aperfeiçoamento. Então, ela trabalha os cursos quando o juiz ingressa. Sim. Então, tem alguns cursos de formação, né? Então, preparando o juiz que vai para a comarca. E os juízes que estão na ativa de aperfeiçoamento. Então, nós temos continuamente cursos de aperfeiçoamento. E aqui, então, cada região do estado tem um núcleo. E aqui na região de Bauru, que compreende aqui Bauru, acho que, salvo engano, Jaú, então e Marília, salvo engano. Então, nós temos um raio de atuação. Então, trazemos cursos de aperfeiçoamento mesmo. E muitos cursos são abertos à comunidade jurídica. Então, nós fizemos aí, o último que nós fizemos foi um ciclo de debate sobre as alterações do CPC. Então, é um braço mais de educação e cultura do Tribunal de Justiça, que trabalha na formação e aperfeiçoamento dos magistrados. Isso é importante colocar para o telespectador, para entender que os magistrados, os nossos juízes, né, estão constantemente estudando, né, Rossana? E isso hoje, que a gente falava antes, né, Saíde, é uma exigência desse novo tempo, né? Sim. Antigamente, não. Quem se formava como médico, ele era médico, aquele conhecimento que ele tinha, acabou. Quem era juiz tinha aquilo, não mudava. Hoje tudo é muito mutante, né? Sim. Isso é tudo muito dinâmico. Então, os conhecimentos que nós tínhamos há 5, 10 anos atrás, muitos deles continuam, mas muitos mudaram. E nós precisamos acompanhar esse tempo. Então, é uma exigência de um novo tempo, de uma nova era, né? De uma nova época. Sem dúvida. E eu quis até encerrar com essa questão para o telespectador entender que os nossos juízes, como eu disse, né, estão em constante aperfeiçoamento, né? Ou seja, há uma necessidade, né, de estudos até profundos em determinados temas, né, doutora, que são temas até emergentes, para que vocês possam ter aquela certeza na decisão, né, doutora? Exatamente, até porque, né, Saíde, nós temos aí uma sociedade complexa. Então, como você disse muito bem, muitos temas, eles emergem, são novos, e que o juiz tem que resolver. Não é porque não tem lei estabelecendo como se resolve que ele pode deixar de fazer. Sem dúvida. Então, hoje mesmo de manhã, um advogado bateu, estava no fórum, e eu pedi licença para ele, porque eu estava no meio de uma aula por videoconferência de um curso de aperfeiçoamento, né? E eu pedi, olha, senhor, eu despacho aqui e depois junta isso aqui, depois eu analiso com mais vagar. Então, a necessidade de um novo tempo, tá ótimo. Um novo profissional e tudo mais. Eu gostaria, então, de agradecer aqui a doutora Rossana Corione Mergulhão, que é a juíza da primeira vara civil de Bauru, além de outras atividades que ela exerce, seja em Bauru, seja na região ou mesmo na capital. Também, né? E docente, é docente do curso de Direito do IESB Prever, né? E de outras instituições de ensino também de Bauru e da região. A doutora Rossana veio até o nosso programa nos agraciar com as suas palavras, no sentido de esclarecer para o nosso telespectador a respeito do funcionamento hoje do nosso judiciário e também a respeito principalmente lá da vara civil, né? No sentido de que você pode optar, se você quer que o seu processo
né, tramite pelo juizado especial ou tramite pelas vias normais, que seria a vara civil, né? Ou as demais varas existentes no nosso fórum aqui de Bauru. Então, isso foi muito esclarecedor, importante passar isso para o nosso telespectador. Na verdade, são tantas informações, né, Saíde, que nós ficaríamos aqui horas, né? E o que, você me permite fazer uma colocação? Pois não, o que eu acho assim, o que nós nos ressentimos é a falta de informação. Ou quando a informação é passada, ela não é passada de uma maneira muito didática. Clara. E aí a população, ela não consegue distinguir. Então, nós verificamos isso em questões básicas. Por exemplo, não saber diferenciar qual é a função do juiz, qual é a função do promotor, o que é o Poder Judiciário, que é uma vertente do Estado tão importante. O cidadão vê o Judiciário como um inimigo e, na verdade, é o guardião dos seus direitos. Sem dúvida. Então, nós poderíamos ficar aqui falando muitas coisas, mas eu acho que é importante nós deixarmos frisado isso, né? Então, as pessoas que têm aí essas questões pequenas, que às vezes não tem condição de, mas não vale a pena procurar um advogado, não precisa. Até 20 salários mínimos, dependendo do tipo de ação, até mais, é possível se fazer essa reclamação sem a necessidade de um advogado. Enfim, o que não se pode é violar direitos, não é? Não importa que o Poder Judiciário tenha milhões de processos, é preciso que se resguarde esses direitos. Então, as questões emergentes se resolvem com as tutelas de urgência. O mais, nem que demora um pouco mais, mas o problema imediato foi resolvido, né? Então, isso é importante que a população tenha conhecimento e tenha no Poder Judiciário um aliado. Um garantidor dos seus direitos e não um inimigo, não é? Tá ótimo. Mais uma vez eu agradeço a doutora Rossana pela presença. E a você, telespectador, continue assistindo a programação da TV Prevê. TV Prevê, o canal da educação.